sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero ser. Gostoso isso, Assim, ó. Tem aquelas Já pessoas tava tocando, que já ficam tava tão tocando felizes de eu tocar a musiquinha, né, gente? Ai, meu Deus, que dia lindo, né, Solange? Dia lindo, lindo É demais. tão bom A acordar gente com o tá sol, vivo, né? Por isso também, né? Mas quando eu acordo com o sol, eu fico tão feliz. É bom demais. Aí você passa a tarde com o sol, você fica mais feliz ainda. É sol em né? dobro. Gostei, Luquinha. Oi, gente, estamos de volta aqui, terça-feira, dia do seu direito aqui no Falando Nisso. Para variar, é o melhor momento. A gente agradece de coração cada ano. São 11 anos quase juntinho de você, aprendendo com vocês de casa. Bom, hoje, dia do seu direito, como eu disse há pouco, a gente vai aprender muito com a nossa entrevistada. Mas antes, bora refletir com a nossa mensagem do dia, Pedrão. Você já parou para pensar que não existe luz sem escuridão? Assim como não há esperança se você não tiver fé, se você não tiver Deus no seu coração. Porque nada no mundo tem poder maior que a vontade de Deus na sua vida. Presta atenção nisso, é a vontade dele que faz a sua vida acontecer. Esse é o nosso toque de terça-feira. E Luquinhas, olha eu vejo o que tem no programa hoje. Bora nós, Solange. Petrobras anuncia aumento do diesel e da gasolina e Renan Calheiros é afastado da presidência do Senado. Participe você com a sua pergunta ao vivo pelo telefone, redes sociais e, se preferir, utilize também o aplicativo Você na Band Vale. E se você ainda não acessou, então, para conversar com a gente, acesse também para concorrer prêmios, porque no Face são 5 pares de ingressos do melhor cinema aqui da nossa região. A gente não cansa de comentar do Kinoplex, que fica no Vale Sul Shopping. Ótimo cinema para você e fácil de concorrer. Você vai curtir e compartilhar essa foto. 5 pessoas serão sorteadas, cada uma leva um par de convites para casa, tá bom? E no Instagram também tem um kit delicioso da Cooper, produtos de excelente qualidade. E também tem passo a passo nessa fotinho que está no nosso perfil, como você vai fazer para concorrer. Bora conversar bastante, dia de aprender e também dia de exigir os nossos direitos. Pois é, Luquinha, a gente sempre tem que falar nesse assunto porque é um assunto do dia a dia, é o cotidiano de todos nós, não só do pessoal de casa, mas de todos nós. Quem nunca teve problemas no condomínio? Às vezes o problema é com o vizinho, às vezes o problema é até no pagar o condomínio, né, Solange? Muita gente tem dúvida o que pode e o que não pode fazer. A gente está aqui para aprender então com ela. Pois é, tem gente que não respeita a lei do silêncio, ainda mais agora festinhas de final de ano, né? Verdade? O horário não é respeitado. Você pode ligar, não precisa se identificar, porque ela está aqui com a gente mais uma vez, ela que entende tudo de condomínio, de aluguel, enfim, a linda, querida amiga advogada, a doutora Kelly Barros. Doutora Kelly, Eba. olha Linda, né? essa mulher. Eu para iluminar mais ainda aqui. Oh, querida Kelly. Tudo Que bem? bom tê-la aqui, doutora. Prazer Muito bom, estar viu? aqui com vocês. Fica Tá à linda, vontade. né? Combinando com o nosso cenário, sua roupa. Tá linda, linda, linda. Obrigada. Bom, o pessoal de casa pode participar. Mais uma vez, a gente está falando, principalmente agora que está chegando o final de ano, né? Começam aquelas festinhas, confraternizações e o pessoal extrapola um pouquinho aí. E às vezes atrapalha o sossego de muita gente. Antes da gente entrar já com o Ligue Band, que já está na ponta da linha, Kelly, a minha pergunta é o seguinte. Temos aí, desde o início do ano, um novo Código de Processo Civil, que também determinou algumas mudanças aí em relação principalmente à lei do aluguel, não é verdade? Sim. Eu queria que você enfatizasse a questão do atraso no aluguel, porque a gente tem bastante pergunta em relação a isso. Na verdade, as duas principais mudanças, Solange, são com relação à agilidade do processo, que na verdade agora você é citado, a partir do primeiro dia após o vencimento, o condomínio pode entrar com ação de cobrança e se você for citado em 3 dias e não houver o pagamento, o seu imóvel pode ir à penhora para quitação dessa dívida. Entendi. Então, hoje o procedimento é bem rápido e o seu imóvel pode responder pela dívida. Porque parece que tem uma perguntinha, né, Lucas, que deixaram em relação ao atraso de aluguel, é isso? Solange, na Eu verdade, só fazer uma pergunta aqui da Renata Séria, que ela tá pedindo muito. Ah, tá. Ela é de Taubaté, já faço a perguntinha que a só comentou que tem aqui mesmo. Mas a Renata Séria disse que teve um surto mesmo. Depois aí de muito aguentar o barulho do vizinho, parece que era todo santo dia, Solange. Ela pode receber ou pedir para ele pagar o tratamento?
Porque ela está tendo realmente problemas sérios. Tá aqui, Renata, eu fiz a sua pergunta. Nesse caso, vai depender de tudo que foi comprovado no caso de um processo. Então, o livro de ocorrência, se o proprietário foi notificado e posteriormente se foi aplicada a multa, e aí, no caso específico, o juiz vai verificar a ocorrência e se cabe aí o pagamento de danos materiais e até morais a respeito disso. Então, presta atenção, você que costuma encher muito os pacovai do vizinho, de repente, se ele comprovar que a depressão, que a irritabilidade, que o surto que ele teve foi provocado por você, você pode ter que arcar com esse tratamento. Tem um negócio que foi, Lu? que a Gabi falou, gente, ó, tá caindo esse... Se fosse antes, ninguém ia ver, mas agora com HD, né, dá pra ver. É um fiozinho? É um fiozinho. Tem uma pessoa na linha pra falar e não quer falar o nome. Alô, boa tarde? Doutora, o que devo fazer quando o boleto não discrimina os valores cobrados? O tal do boleto do condomínio. Nesse caso, quando não há especificação, o ideal é que o condomínio entre com a solicitação do pedido de prestação de contas, aí o síndico precisa identificar toda a cobrança que estivesse sendo realizada. Se esse síndico não fizer isso, ele fala, não, é cobrança por isso, por aquilo, for verbal, se ele não quiser documentar isso. Se ele não quiser documentar, os condôminos podem fazer uma convocação com 1/4 dos adimplentes e depois com 2/3 conseguem até destituir o síndico do cargo, tá? Tá, façam isso mesmo. Daqui a pouquinho eu vou entrar com uma pergunta de Jacareí, de um prédio, diz que foi o primeiro prédio de Jacareí, e estão dizendo aqui que os condôminos estão pagando, estão pagando até a TV por assinatura da síndica, que eles têm mais ou menos essa desconfiança. Jesus, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o que eles fazem, né, Luquinha? Solange, a Soraya fez uma pergunta também. Diz que está tendo muito problema com perturbação, doutora, mas que vem de casas noturnas e bares. E ela quer saber qual é o procedimento certinho para se fazer. Já já a gente ajuda você, viu, Soraya? Mas agora, bora ficar bem informado com as notícias da redação. O Brasil acompanhou de perto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, decidiu afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do cargo da presidência. O ministro atendeu a um pedido liminar feito pela Rede Sustentabilidade. O pedido de afastamento foi feito pelo partido após a decisão proferida pela Corte na semana passada, que tornou Renan réu pelo crime de peculato. Já passava de 9h30 da noite quando o oficial de justiça chegou na residência oficial do Senado. Renan Calheiros se negou a recebê-lo e disse que não era obrigado a assinar a notificação à noite. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal decidiu afastar Renan da presidência do Senado. E na liminar afirmou que manter um réu na linha de sucessão da presidência compromete a segurança jurídica do país. Lembrou que na semana passada o Supremo decidiu pela abertura do processo contra Renan Calheiros, acusado de desviar a verba de gabinete do Senado em um episódio que veio a público em 2007. No despacho, o ministro Marco Aurélio lembrou que o julgamento para impedir que réus ocupem a linha sucessória da presidência já tem maioria no Supremo e só não foi concluído porque o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar a questão. Com a decisão eliminada, o ministro Marco Aurélio Renan Calheiros deixa a presidência do Senado, mas mantém o cargo de senador. Apenas um toque, não é coincidência ou é coincidência, eu não sei, é apenas um comentário, viu, Luquinha? Dias Toffoli, que pediu vistas aí sobre esse afastamento do Renan Calheiros do Senado, não por acaso foi advogado do PT, entendeu? Todos aprovaram o afastamento do Renan, menos o Dias Toffoli, que pediu vistas a esse processo. E o Senado parece que recorreu da decisão que está afastando o Renan aí da presidência. É um pequeno detalhe. Detalhe que faz toda a diferença, né, Sô? Um detalhe. Bom, hora de checar com a Daniela Lopes, nossa repórter, jornalista da Band Vale FM, o movimento nas estradas que cortam a nossa região. Confirmada a interdição na Tamoios, Dani? Olá, Lucas, muito boa tarde. Boa tarde, Solange e todo mundo aí no estúdio. Sim, confirmadinho, viu? Quem pretende pegar a Tamoios nesta tarde deve ter atenção, pois vai haver interdição na rodovia, na altura do quilômetro 64, no trecho de Paraibuna. A partir das 3 da tarde de hoje, logo mais, vai ser realizada, então, essa operação para detonação de rochas. A previsão é de que essa ação se prolongue por 2 horas e já esteja tudo encerrado às 5 horas da tarde. Durante esse período, as pistas vão estar totalmente interditadas nos 2 sentidos
rápidos. Então, a concessionária Tamoios pede aos motoristas que redobrem a atenção e respeitem os limites de velocidade. Mas o melhor mesmo é evitar a Tamoios, então, aí entre as 3 e as 5 horas da tarde. Já agora, neste momento, nenhum problema na Tamoios. Neste momento, quem ainda está pegando a rodovia vai encontrar o tráfego livre nos 2 sentidos também, tempo bom. Nas outras rodovias que cortam a nossa região, Lucas, a gente também não tem problema, inclusive na rodovia Presidente Dutra. Aqui no trecho do Vale, tudo tranquilo, nenhum ponto de lentidão e também nenhum ponto de lentidão na chegada a São Paulo, Lucas. Obrigado, Dani. Excelente tarde. A você, Solange. Pois é. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso ao vivo aqui no Falando Nisso, porque é uma coisa que dá muita dor de cabeça e até revolta, pelo menos para mim. A reforma da Previdência foi enviada hoje ao Congresso. O texto inclui idade mínima de 65 anos para aposentadoria e deixa de fora as Forças Armadas. Para tentar facilitar a reforma no Congresso, Michel Temer reservou o fim da segunda-feira para reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado, além de parlamentares da base. E depois centrais sindicais, com a exceção da CUT, que se recusou a conversar. O eixo principal da proposta, que deve ser encaminhada ao Congresso nesta terça-feira, já está pronto. Idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres, incluindo funcionários públicos. Homens com mais de 50 anos e mulheres e professores com mais de 45 terão regras mais suaves, como espécie de pedágio de 50%. Se faltar um ano para o benefício, por exemplo, precisarão trabalhar por mais 6 meses. Servidores e o setor do agronegócio vão ter aumento de contribuição. Pagamentos assistenciais e pensões por morte não devem subir o mesmo que o salário mínimo. O acúmulo de benefícios será proibido. Queria saber se essa reforma da Previdência inclui também senadores, deputados, parlamentares, enfim, a classe política desse país. Aliás, eles lembram de todo mundo, menos deles mesmos. Né? Não dá para entender, né, Solange? Bom, o dia está muito bonito mesmo, que gostoso acordar com esse sol e parece que a temperatura continua alta, sem previsão de chuva aqui na região. Máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 24 graus, poucas nuvens no céu. Agora falando aqui em São José e Taubaté, a máxima chega a 30 graus. Sol entre poucas nuvens também em Lorena. A máxima é de 32 graus. Descer aí para Serra, São Sebastião, máxima hoje de 29 graus, sem previsão de chuva. O mesmo em Caraguatatuba, máxima também de 29. Amanhã, que o dia esquenta mais, mas também tem chuva, máxima chega a 31. Previsão de chuva, aliás, em todos os dias, inclusive para sábado, com a máxima de 29, mas o sol aparece bem forte. E mais aumento no bolso dos brasileiros, agora no combustível. Já estava alto, né? Mas vai ficar mais ainda. Daqui a pouquinho a gente comenta, tá? E hoje também é dia de justiça aqui no programa e você confere mais um caso no próximo bloco. No Você que Quer Justiça de hoje, nós iremos responder mais 2 questões de 2 consumidores que nos enviaram através de um vídeo. Isso você verá já já aqui no Falando Nisso.